Pronto, então vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Passaporte Enem 2025, né? O primeiro evento gratuito da RD Monitoria. A gente pretende, com esse encontro, repassar toda a mentoria que a gente adquiriu até esse momento de experiência que a gente tem com o Enem. Então, a gente vai apresentar para vocês estratégia de estudo, estratégia de revisão, estratégia de prova, tudo que você precisa realmente para fazer uma boa prova lá em novembro. Então, se preparem, porque realmente a gente vai repassar tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já apresentou em escolas, no Estudo Dom Barreto, no Estudo São José, em mentorias individuais, em aulas particulares. Então, a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Então, vamos iniciar com a estratégia de estudo, pessoal. O que é que todo mundo precisa, ou normalmente todo mundo faz ali, o aluno comum, ele vai fazer. Ele vai estudar com essa sequência aqui. A, T, E, R. O que é que seria isso daqui? Isso aqui o aluno comum vai fazer. Ele vai assistir a aula dele, né, pela manhã ou pela tarde, né, e no contraturno ele vai fazer uma leitura teórica do seu estudo, né, depois vai fazer os exercícios e vai partir, claro, se ele já for um aluno um pouquinho avançado ali, um pouco mais inteligente, mais malandro, ele vai fazer algumas revisões. Então, esse aqui é o aluno padrão, o aluno comum. A gente precisa se diferenciar, a gente precisa ter algum método diferente, né, aquilo que alunos que passam normalmente fazem. Então, a gente vai aplicar isso. Um erro principal nessa sequência aqui é esse detalhe aqui para começar. Ó. É esse T aqui. Por quê? Porque geralmente você já assistiu a aula. Você já assistiu a aula. Se você partir para a teoria, vai ler outra teoria, vai rever uma videoaula, eu acho que já está perdendo um pouquinho de tempo. Então, a gente que está se preparando para o Enem, a gente tem que ser o mais rápido possível, a gente tem que otimizar nosso tempo. Então, claro, eu sou um aluno que tem uma deficiência de conteúdo altíssima, eu estou fazendo ali 15 questões em cada área, 20 questões, pô, aí já seria interessante realmente a gente parar para analisar, parar para ver a teoria com calma, reler depois da aula. Mas se você tem uma boa aula, com o seu cursinho, com o seu preparatório, não precisa você perder tempo com teoria, já vai direto para questões no contraturno, beleza? Isso todo mundo já sabe. Então, o cara vai fazer questões. Se ele for um bom aluno, ele vai corrigir as questões e fazer algumas revisões em outros momentos. Esse é o aluno comum. Se ele for bom, ele vai corrigir as questões e vai fazer algumas revisões. Mas geralmente o cara vai assistir às aulas, vai fazer questão, ele corrige ali certo ou errado, fecha o caderno e acabou para ele. Então a gente precisa agora de uma maneira, né, são os 3 pilares que, querendo ou não, ou diretamente ou indiretamente, o aluno que já passou no Enem, já passou em medicina ou um curso concorrido, ele já usou essas 3 técnicas. Ele vai basear o estudo dele em 3 pilares, pessoal. Peso, recorrência e dificuldade. Então já anota aí, já pega a caneta para anotar esses 3 pilares que vai ser um filtro a partir do seu estudo, beleza? Por que eu digo isso? Porque que às vezes tem gente que vai estudar, ele vai estudar de maneira igualitária. Ele vai pegar as matérias do dia dele ali, pela manhã, ele estudou, teve aula de literatura, teve aula de matemática, e aí ele vai distribuir 1h30 para cada matéria. Será que está certo isso? Com certeza não, pessoal. Por quê? Porque senão a gente vai ter o problema que todo ano tem os alunos no SISU. Qual é o que é o problema? Ele tem uma certa média, né? Vamos supor, eu fiz 740 de aritmética no Enem. Tá legal, tá bom para o meu curso. Aí na hora que coloca no SISU, a nota dele vai para, sei lá, 720. Ele já foge do corte. Por quê? Porque às vezes aquele curso que ele vai estar se referindo tem certo peso, né? Aquelas áreas têm certos pesos, então tem áreas mais importantes que outras, né? Claro que para passar para a medicina, principalmente atualmente, né, que está todo mundo fazendo mais de 160 questões, atualmente todo mundo tem que ser bom em todas as áreas, mas a gente tem que ser melhor ainda nas áreas de grande peso. Então, áreas de grande peso a gente tem que se dedicar ainda mais em relação ao nosso curso, porque a gente precisa de uma pontuação que seja favorável para a gente tem que nadar a favor da maré, é esse o pensamento. Beleza até aí? Tá todo mundo acompanhando o raciocínio comigo? E aí, me responda. Tá tudo tranquilo? E aí, beleza. Então já não vou estudar de maneira igualitária, já não vou pegar aquelas aulas e refletir aqui no meu horário de estudo, no caso de maneira igualitária. Então, vou passar por esse filtro. Outro ponto importante que todo aluno precisa, que vai fazer o Enem, é identificar as recorrências dos assuntos, pessoal. O aluno que ele é de elite mesmo, aluno profissional, ele tem um estudo baseado em assuntos recorrentes. Ele não vai estudar o mesmo tempo
a mesma quantidade de questões para todos os assuntos. Né? Vamos supor que coloca na balança. Pô, o professor deu geometria plana e deu outro professor de matemática, outra frente ali, ele já trabalhou matrizes. Com certeza são assuntos totalmente diferentes de recorrência. Geometria plana tem uma recorrência gigantesca na nossa prova. Matriz cai, uma questão por ano, às vezes não aparece. Então, eu vou estudar 2 horas para geometria plana e 2 horas para matriz, vou colocar 30 questões para geometria plana e 30 horas para matriz, não faz o menor sentido eu distribuir da mesma forma. Eu preciso ficar especialista nos assuntos que mais caem. Isso é inegável. Todo ano acontece a prova e todo ano a gente percebe uma recorrência dos assuntos. É inegável. Dá uma mudança aqui e ali, mas os assuntos recorrentes eles se mantêm, pessoal. A grande maioria, 80%, ele vai ter o predomínio na prova. E, por fim, o último pilar que a gente precisa ficar atento é a dificuldade em relação ao assunto. Né? Se você tem uma dificuldade naquele assunto, você precisa se doar um pouco mais, colocar mais tempo de estudo. Isso é importante. Beleza, até aqui? Tá todo mundo me acompanhando? Então, a partir de agora, vamos ser um pouco mais profissional. Toda hora que a gente organizar nosso cronograma de estudo, a rotina ali da parte da tarde, a gente precisa se basear nesses 3 pilares. Ah, André, é um padrão? Todo mundo que passa usa isso daqui? Claro que não. Mas, indiretamente, com certeza, todos os estudantes que passam, eles pensam dessa forma. Eu tenho certeza aí que o Felipe, quando ele passou diretamente do terceiro ano dele para a medicina, ele já tentava colocar mais tempo de estudo para aquelas áreas mais importantes em relação aos pesos, estudou muito mais aqueles assuntos que mais caem e focou muito naquelas dificuldades dele. Então, tudo isso é importante. Então, vamos aqui para um exemplo prático, para ficar claro mesmo na mente de vocês. Então, vamos supor que eu quero passar para a medicina na UFP, né? Comecei agora os meus estudos. E aí, né, vou assistir ali na próxima segunda algumas aulas, 7 da manhã, para filosofia, 8 horas de literatura, e aí seguindo a sequência dos assuntos. Primeiramente, o que eu tenho que entender é que cada área tem seu peso. Né? Então, eu não vou estudar já de maneira igualitária. Então, por exemplo, linguagem tem peso 5, humanas peso 2, naturezas peso 5, matemática peso 4 e redação peso 3. Isso para medicina na UF. Se o curso for diferente, se for em outra universidade, tudo isso já muda. Beleza? Então, isso é importante. Para que eu preciso saber disso? Para na hora de estudar, colocar esse horário de estudo em prática, eu não estudar tudo da mesma forma. Então, eu não vou só pegar esse horário aqui que teve pela manhã e refletir na tarde. Eu vou começar com filosofia, porque foi a primeira aula, depois literatura. E aí, se não der tempo de você ver matemática e biologia no final do seu estudo, você deixou de estudar simplesmente geometria plana e a biologia da natureza, que é peso 5. Então, já está errado. Né? Você está muito bom aqui na filosofia, literatura, e está deixando de lado aquelas áreas mais importantes e assuntos recorrentes. Então, a gente precisa, de fato, agora, colocar no filtro mesmo, PRD. Claro, eu não vou negligenciar assunto, não vou negligenciar matéria, eu só vou colocar de uma forma que isso facilite o meu estudo, que eu consiga realmente uma boa pontuação. Então, o que eu vou pensar aqui? Pô, dessas áreas aqui, já tenho a biologia, a física, que é a natureza, é peso 5. Né? Então, já vou ficar atento. Além disso, tem o linguagem também, que é peso 5. Mas será que é uma dificuldade minha? Então, já desce lá para baixo. Eu não vou começar com literatura, porque já não é tão uma dificuldade minha. Não vou colocar tanto tempo, vou colocar aqui 10 questões para literatura, em comparação com as outras áreas. A física eu vou colocar 15, 20, biologia 15, 20, por aí vai. Beleza? E aí, por que eu coloquei esse asterisco aqui? Ó? Eu queria que vocês ficassem atentos a isso. Apesar de matemática e redação serem 2 áreas que têm 2 pesos menores, né, em comparação com linguagem e natureza, elas têm um feedback de nota muito maior, pessoal. São as 2 áreas e únicas que até hoje o aluno consegue passar de 900. Nunca vi o cara que passou de 900 em linguagem, em natureza, em humanas. Mas em matemática, em redação, a galera passa. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Apesar de um peso menor, ela tem uma pontuação muito maior, muito mais favorável. Então, redação, todo mundo tem que fazer mais de 900, né, para passar em medicina. Todo mundo tem que fazer matemática ali próximo das casas dos 900. Eu digo, hoje em dia o cenário está um pouquinho diferente, então 850 já seria um cenário ideal, né? Então, apesar de serem pesos menores, a gente tem que também dar uma prioridade ali ao longo dos estudos. Então, por exemplo, se eu vou colocar aqui na balança matemática, né, que apesar que é peso 4, eu vou dar uma prioridade também. Por quê? Porque é a única área, além da redação, que vai passar de 900 pontos. Beleza? Todo mundo entendeu até aí?
Tá todo mundo junto comigo? E aí? Conseguiram entender o raciocínio? Vocês estudavam como? Vocês estudavam refletindo as áreas pela manhã, colocando à tarde, ou já tinha um pouquinho de noção de prioridade mesmo, em relação a colocar aquela área que é mais importante, colocar mais questões, colocar mais tempo. Isso é importante. Beleza? Tranquilo até aqui? Pronto. A Mayara mesmo já colocou aí. Não priorizou aquilo que tinha peso maior. Aí acaba que quando joga nota no SISU, a nota inverte. O cara foi bem em humanas. Humanas aqui é peso 2. Não estou dizendo que a gente vai negligenciar ou vai ser ruim em humanas. Pelo contrário, a gente tem que ser bom em tudo aqui. No jogo a gente tem que ser bom em tudo, mas tem que ser muito bom em áreas de grande peso, beleza? Então, na hora de... É, Opa, só um minuto. Bora mostrar pra eles aí mais ou menos como é que foi a nota da gente, de acordo com os acertos, só pra eles verem o seguinte, tipo, acertei 5 questões a mais em matemática, quanto foi minha nota em matemática? Por exemplo, eu acertei 37 questões em linguagens e pronto. tirei 711. Vê se tu consegue rabiscar em algum lugar aí. Pronto, bora. Vamos lá. Manda aí. A minha nota em linguagens, eu acertei 37 questões no ano que eu fiz, no ano que eu passei. Minha nota foi 711, se eu não me engano. 711, né? Pronto. Em A minha... matemática, eu... Vai. Ah, vai lá. Não, pode ir, vai. Em matemática, a minha, eu acertei 43 questões, anularam uma no meu ano, Vai. e eu fiz 980. É Então, se loucura. tu pegar aí, eu acertei 6 questões a mais só em matemática. Porque, pô, acertar 6 questões em relação ao número absoluto é pouco. Mas olha o quanto que a minha média vai para cima, acertando 6 questões a mais numa matéria, numa área, né, que tem um peso maior para mim. Não estou falando o peso na hora do SISU, mas o peso na hora da escala. Na hora de tu Uhum. fazer a escala, tirando 43 em matemática, tu tira 980 no meu ano. Se você fizesse 43 em linguagem, você não chegar nem em 800. Então não é uma área que vai te levar muito para cima, não tem esse potencial tão grande quanto matemática. Tem um potencial grande porque é peso 5, mas a nota em si não vai descolar muito daqueles 700, dos 800 e tudo mais. Pronto. Perfeito. Então, é realmente a questão de prioridade, pessoal. A gente tem que passar sempre por esse filtro PRD. Ah, é um padrão? Aqui no caso é, mas indiretamente qualquer aluno que passa para medicina, ele está sempre pensando dessa forma. Ele vai estudar um pouco mais aquelas áreas de maior peso, ele vai estudar um pouco mais aqueles assuntos recorrentes e aquilo que ele tem dificuldade. É implícito. Então, a gente precisa já colocar aqui cravado mesmo, anotar aí para a gente não esquecer mais ao longo do ano, beleza? Foi isso que eu fiz durante meu ano, eu recapitulei, eu vi que estava errado, eu precisava estudar dessa forma e melhorei bastante. Então, acredito que seja realmente um método que aplicando de maneira direta ou indiretamente dá certo, beleza? Aí, André, a Maria Fernanda mandou uma dúvida aqui, como é que faço para saber os pesos do meu curso? Pronto, Se você ainda não sabe isso, toda universidade, quando ela vai participar do SISU, ela lança um documento chamado termo de adesão. Então, por exemplo, se tu quiser saber os pesos do teu custo na UFP, o curso que eu quero é na UFP, tu joga no Google. Termo de adesão UFP SISU 2025. Aí ele vai jogar para ti um PDF. Nesse PDF tem lá os cursos um por um e ele tem o peso da área. Depois, Maria Fernanda, se tu quiser, tu pode mandar uma mensagem pra gente lá no grupo ou no WhatsApp, no nosso privado. Aí tu fala qual é o teu curso e eu jogo pra ti o termo de adesão. perfeito. E aí isso é importante, eu percebo que ela já não tinha noção em relação a isso, é um marco inicial de estudo, a gente precisa partir daí. Porque, dependendo dos preços, tudo isso muda. Vamos supor que para um determinado curso, em alguma região, os preços sejam um para tudo. Então, não vai mudar. Então, eu vou focar naquelas áreas que, aí sim, matemática e redação, com certeza. Eu estaria a ficar atento. Por quê? Porque é peso um para todo mundo. Então, se elas são as áreas que passam de 900, aí é importância gigantesca. Então, por exemplo, se eu tiver... Agora, não, vou fazer direito. Vamos supor que a gente vai fazer direito aqui, eu quero direito na UFP. Aí, linguagens humanas já tem um peso maior, né? Principalmente até humanas também. Por quê? Porque faz sentido de acordo com o curso. Então, minha estratégia já vai mudar na hora do estudo. Eu já vou ter que priorizar um pouquinho mais o primeiro dia de prova. Claro, o segundo dia é importante, mas, por exemplo, para esse curso já seria diferente. Então, ficar atento na hora de montar a estratégia em relação a isso. Deixa eu ver aqui se teve alguma outra pergunta. A Lara mandou uma dúvida aí. Pronto, Lara. O Felipe, craque de bola aqui, passou direto para o terceiro ano. Eu fiz terceiro ano de ensino médio junto com ele. Eu demorei um tempinho. Né? Mas isso não é parando de nada. Questão de tempo não é parando de nada. Eu fiz terceiro ano em 2018, junto com o Felipe, foi o ano que ele passou. Depois para em 2019, para em 2020. Aí eu passei em 2020 e 2021. Então foi ali 2, 3 anos.
beleza? Isso serve também um pouco de bagagem, né? Principalmente a parte do André aí, eu acho que ele conseguiu testar muita coisa e ver o que é que funcionava, ver mais ou menos um caminho certo aí, agora passando para vocês. Pois é, o Felipe teve menos tempo para errar. Ele não tinha tanto tempo para errar assim, não, né? O cara passar do terceiro ano, ele mais acertou do que errou, beleza? Então, tranquilo até aqui, né, pessoal? Essa parte aqui tá tranquila, a gente pode ir avançando. Tudo ok? Qualquer coisa no final a gente reserva também para mais dúvidas de vocês. Depois a gente pode abrir o grupo lá do WhatsApp para vocês mandarem mensagem, e aí fica fácil também para vocês conversarem com a gente. E aí eu coloquei uma observação aqui, vocês ficaram olhando assim, 80-20, o que seria isso? É um padrãozinho, pelo menos foi o que me repassaram em tempo de pré, eu lembro de muito coordenador, professor, e eu achei interessante, era a informação que eu guardei durante meus anos de preparação, que é mais ou menos a porcentagem em relação ao seu horário de estudo. Vamos supor que você vai estudar 60 horas por dia é loucura. 6 horas por dia. Vamos supor que você vai estudar 6 horas por dia. Então, 80% do seu tempo, ele vai ser voltado para estudar justamente aquelas matérias do dia a dia, das aulas dos professores, né? Porque é o normal que todo mundo faz. Ele vai pegar aquelas aulas da manhã e vai estudar pela tarde. Mas esse 20% aqui tem que ser o diferencial. Principalmente para quem já está no pré-vestibular. Quem está no terceiro ano, como tem muito conteúdo ainda para pegar, ele vai tomar muito tempo ali de estudo da parte da tarde. A maioria do tempo dele vai se acompanhar aquelas aulas na parte da tarde, né? No caso, fazendo questões, corrigindo. Mas para quem já está em pré-vestibular, esses 20% aqui extra tem que ser utilizado ao máximo para algo diferencial, que é o que a gente vai apresentar agora, né? Que é revisão e correção de prova. Ó, Mayara, essa observação aqui, ela basicamente se refere a uma divisão do seu tempo. Vamos supor que você vai estudar 6 horas na parte da tarde. Eu quero que 80% do seu tempo realmente seja acompanhar as aulas dos professores, as aulas da manhã ou da tarde, enfim, contraturno. Então, você vai pegar as aulas ali, vai fazer o PRD, vai estudar de acordo com essas aulas. Mas tem que ter um momento extra ali, beleza? Que seria os 20% do teu horário. Então, se tu tem 6 horas ali, um momento extra ali de tempo, tu vai destinar para algumas coisas que são diferenciais, que é isso daqui. É revisão, correção de prova. Isso aqui é diferencial. Eu tenho certeza que o Felipe ou qualquer outra pessoa que passou para a medicina, ele fez boas revisões, corrigiu muito bem seus simulados. De alguma forma, não importa o método, não importa como ele revisou, não importa como ele corrigiu, se ele aplicou isso de maneira bem feita, com certeza ele teve um ótimo desempenho. Então, eu quero saber de vocês aí, vocês que estão acompanhando. Vocês, por exemplo, no ano passado, fizeram boas revisões? Ou os simulados que vocês também fizeram, vocês corrigiram bem eles? Ou foi mal feito? Até que eu já sabia disso, mas eu não estava aplicando da melhor forma. E aí? Quem está aí acompanhando? O que é que vocês acham? Vocês acham que realmente é um diferencial? Algo que vocês não fizeram? Mandem aí para a gente acompanhar. Fizeram boas revisões, boas correções de prova? Pronto. A Lívia trouxe o ponto. Hoje em dia, todo mundo sabe, pessoal. É um fato. O aluno que quer passar, ele precisa revisar. Por quê? Porque ele tem um ano inteiro de teoria ali e a aula que ficou em fevereiro, quando chegar em novembro, ele não vai lembrar, que ele não tem a memória gigabyte, ele precisa revisar. Beleza. Então, a revisão tem que ser diária, tem que ser semanal, mensal, não importa. Tem que estar presente ali com a gente. E de maneira bem feita. Esse é o ponto, de maneira bem feita. Por isso que eu trouxe aqui para a gente discutir. A Lara trouxe aí, tive dificuldade de correção no dia de prova do segundo dia, matemática e natureza. Então vamos abordar isso daí. Organizar as revisões. Esse negócio de revisão é complicado, porque questão de organização, né, Alexandre? Porque a galera fala, revisa 7 dias, depois 15 dias, depois. Pô, isso aí no começo é uma beleza. Quando tu tem os assuntos bonitinhos, organizados, quando tem pouco assunto, né? Literatura, trovadorismo, filosofia, os pré-socráticos. Aí eu tô revisando bacana. Meu amigo, mas quando vai lá pro meio do ano, cheio de assunto, é difícil seguir uma sequência bonitinha. 7 dias, 15 dias, 30 dias. Você vai se perdendo ao longo daquela quantidade de assunto. Mas vamos organizar isso já já. Deixa eu ver outros comentários aqui. Ó. Dificuldade de encaixar as correções na rotina. Mayara, essa ideia de encaixar as correções é justamente pensando nessa porcentagem aqui. Você tem que acompanhar os professores, mas o 20% ali do seu tempo tem que ser voltado também para uma correção de prova, uma revisão, a um aprofundamento de algum erro. Beleza, e por aí vai. Deixa eu ver aqui
Celine, depois, se puderem, falem um pouco sobre os alunos que não assistem aula presencial um turno todo, tem como ver online, mas não são muito de estar assistindo aula. Beleza. Qualquer coisa a gente deixa para o final, ou então no grupo do WhatsApp a gente abre lá as dúvidas, tá? Vamos seguindo aqui a sequência, ó. Vamos lá. Vamos sanar de vez essa ideia de revisão e correção de prova. Como é que a gente corrige, né? Como é que a gente tem que ser de quanto em quanto tempo, como é que corrige um simulado da melhor forma possível. De maneira prática, eu vou colocar aqui para vocês de maneira prática. Já puxem aí a caneta, já peguem o papel, para a gente não esquecer nunca mais. O topo da revisão, né, você assistiu ali, já está com 2, 3 meses assistindo a aula, o topo da sua revisão está aqui, pessoal. Sem dúvida alguma, esse é o melhor método para revisar. O Felipe já balançou a cabeça porque ele tem certeza que foi o método dele. Fazer questão, seja de listas globais, né, no caso de revisões mesmo, ou de monitores da escola, ou da plataforma de estudo, ou de questões de algum site que você tem, e por aí vai. Simulados, simulado, querendo ou não, é uma forma de revisão, então tu já estudou bioquímica, tu já estudou sais minerais, aí tu faz o sais ali, a prova, lá em março. Aí a primeira questão de natureza, pô, já trouxe ali, potássio, sódio, não sei o quê, tu tá revisando. Principalmente quando tu corrigir teu simulado. Né? Se tu acertou, se tu errou, tu vai estar revisando também. Então, questões aleatórias ali vai influenciar bastante no teu método de revisão. Isso aqui, você pode estar colocando diariamente, semanalmente, um momento específico da tua semana ali, sexta-feira à tarde, eu vou começar o dia com revisão de questões. Vou pegar ali, sei lá, uma bateria de questões, 120 questões, só de revisão dos assuntos que eu já vi. Né? Não precisa ser tão exagerado. Vamos supor que tu já fez questões daquele assunto, de cada assunto tu coloca ali 10 questões para revisar. Mas, sem dúvida, o topo da pirâmide aqui de revisão é questão. Todo aluno que passa para a medicina, qualquer outro curso, ele revisou muito bem por questões. Tem um aqui que eu coloquei, que é retomada teórica, que seria uma autoexplicação, as anotações teóricas. Isso aqui já é mais particular meu. Né? Que seria o quê? Eu pegar minha teoria anotada dos professores, eu fazer uma releitura antes de avançar para aquele assunto, vamos supor que já estou na terceira semana, antes de eu avançar em outro assunto, eu vou fazer uma releitura aqui, uma recapitulação, uma autoexplicação. Alguns dizem que é passivo, para mim funcionou. Eu estava até vendo que foi um aluno aí que passou, foi a melhor nota, 2024, 859, eu acho que é Eduarda, esqueci o sobrenome dela. Ela já era nutricionista. E ela colocou esse ponto, né, como uma forma de revisão também. Então, o que eu quero que vocês entendam, que eu estou trazendo aqui várias formas de revisar. Outro ponto que ela colocou foi Anki. Anki já, por exemplo, da minha parte, eu não revisava dessa forma. Flashcard, né, tem aplicativo para isso, aplicativo gratuito, mas eu não revisava dessa forma. Tem gente que revisava e dava certo. Então, estou trazendo aqui opções para você. Por quê? Porque ninguém é igual, né? Cada um tem seu jeito de estudo. Então, você pode revisar, por exemplo, flashcard, antes de começar outros assuntos, ali no início da tarde, ou ao finalizar os estudos, no final da noite, já seria ali um flashcard agrupado erros de simulados, ou tópicos de esquecimento ali dos assuntos, né, dos assuntos mais importantes. Até a revisão, você tem que estar focando naquilo que é importante. Não ficar revisando coisas que não tem tanta recorrência ou algo que você não tem dificuldade. Você está revisando ali a fórmula do volume da esfera. Se você já sabe, não precisa estar revisando, beleza? E outro que eu coloquei aqui, esse aqui eu acho que não, pelo menos da minha parte, não acho tão interessante, mas é uma forma de revisar mapas mentais, só se você fosse de maneira mais ativa, se você pegasse aqueles assuntos, vou fazer aqui alguns esquemas para relembrar, pegar uma folha em branco. Agora, só pegar mapa mental pronto da internet, aí eu acho que já é uma revisão bem fraca mesmo, porque, primeiro, porque o que ele vai trazer lá para você não necessariamente é o que você tem dificuldade, é o que você está errando, beleza? O topo aqui da revisão é questão, né? Questão sem dúvida. Você quer revisar bem, é fazer muita questão diariamente. Como é que eu organizo? Tem que ser 7 dias, 15 dias? Como eu falei, o que é o ideal? Diariamente ali, depois de 3, 4 semanas de estudo já começar boas revisões. Antes de iniciar um novo assunto, revisar os assuntos anteriores do professor. Então, vamos supor que o professor já deu aqui bioquímica, bioenergética, ecologia, e ele vai iniciar botânica. Antes de eu iniciar meu estudo ali para botânica, fazer questões daquilo, vou fazer a bateria rápida de 15 questões dos assuntos anteriores. Isso para todas as matérias. Então, isso é importante. Fazer questão, acho que sem dúvida é o método mais eficaz. Não tem para onde. Seja Enem, seja já no próprio curso da medicina, a gente estuda dessa forma. A gente faz a teoria,
mas chega um momento que a gente precisa ver questão. Então, não tem para onde, é o melhor método. Beleza até aqui? Tá todo mundo acompanhando? Para a gente acelerar um pouquinho. André, só comentar aí, ó. Alguém comentou aí do Anki, acho que foi a Kailane, e realmente é interessante. Para quem não conhece, é um flashcard, ele vai apresentando para ti o flashcard e vai tentando tu lembrar ativamente da resposta daquele card. Por exemplo, a Uhum. fórmula do volume de alguma coisa, para tu relembrar realmente fixo. E isso é muito bom. Só que assim, isso tem que ser muito particular de cada um, tem gente que se É. adapta, tem gente que não se adapta. E assim, se fosse pra tu escolher, pô, eu só tenho tempo hoje ou pra fazer os meus Anki do dia ou pra fazer questão. Cara, vai em questão. Anki é muito bom quando tu tá com tempo livre. Por exemplo, eu tô na fila do consultório pra Uhum. esperando alguma coisa. Pega o Anki e vai fazendo, porque às vezes não consegue fazer uma questão, né? A questão extensa e tudo mais, não consegue responder. Agora o Anki você consegue fazer nessa situação. Agora, a questão de prepara muito mais para a prova do que o Anki. Isso aí não tem como negar, isso Com aí é certeza. fato. E Mas o outra Anki coisa, agrega também. querendo ou não, essa ideia de flashcard, chega uma hora que vai se esgotando. Porque aquele negócio que você já viu, aquele tópico, já não é mais sua dúvida, já não é mais sua dificuldade. Vamos supor, tu colocou, o volume do tronco de cone é isso aqui. Aí tu visualiza ali no flashcard, beleza. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Chega um momento que nem precisa mais tu tá vendo aquilo ali. Né? É só para fixar a primeira ideia. Ou só para fixar algo que você está errando muito durante os simulados. Questão, aí sim te testa nas melhores situações. Você vai realmente saber se você sabe aplicar a forma do volume de cone, né, do tronco de cone, se você sabe interpretar a questão, se você sabe fazer rápido. Pô, isso aí é benefício demais. Saber fazer rápido, saber resolver do melhor jeito, saber olhar e já pular a questão, tudo isso é importante. Então, é só com a questão que você consegue raciocinar dessa forma. E é só parar para pensar, qual é o melhor método? Será qual é que eu vou fazer para revisar? O que é que tu vai encontrar lá no dia da prova? É flashcard? É um mapa mental? Vou ter que explicar a teoria para alguém? Meu amigo, é questão. Se você tem que saber, você tem que saber resolver questão. Tem gente que às vezes nem sabe explicar um certo conteúdo da melhor maneira possível, mas ele sabe responder aquela questão. Ele sabe responder aquele modelo de questão. Isso é interessante também. Beleza? O que a Celine também complementou aí é válido também. Tendo tempo livre, o Anki é excelente. Vai te ajudar, não vai te atrapalhar. Mas se for para priorizar, põe em questão. Pronto, perfeito. É só para começar, é só para colocar na rotina a revisão. Se você tem dificuldade de revisar por meio de questões no início, de alguma forma você tem que estar revisando. Isso é importante. Então é isso que eu estou colocando para vocês. Eu trouxe aqui um exemplo, que é uma foto do meu caderno, do meu cronograma, do tempo que eu estudava, para vocês identificarem. Percebo que eu era do método Incas e Maias aqui, brutamente no caderno. Não sei nem se existe ainda esse modelo aqui, caneta, papel. Hoje em dia é tabletzinho, tudo é mais tecnológico, que dá certo do mesmo jeito também, e é muito útil se a pessoa souber usar, usar planilha, usar Notion, tudo isso é interessante. Mas aqui era no método brutal mesmo, anotando diariamente, né, minha semana, meus dias, o que que eu tinha para fazer. E ó, percebo aqui, ó, a revisão ela estava incluso no meu dia a dia. Seja uma revisão por autoexplicação da teoria ou também com questões. Então isso era fundamental, beleza? E também era bom para metrificar também o meu ritmo semanal, o meu ritmo de estudo. Essa semana que eu fiz, sei lá, 400 questões. 420, vamos supor. Estou na média ali de 60 questões por dia. Então tem dia que eu estou percebendo que eu estou fazendo menos questões, mas é porque eu estou revisando mais, é porque eu estou corrigindo mais simulado. Tudo isso aqui também é importante. Beleza? Então vamos seguir. Vamos seguir também para eu deixar a palavra para o Felipe. Então, acelerando aqui, ó, correção de simulado. Pronto. Cheguei no ponto fundamental. Né? Revisão, acho que todo mundo já sabia, mas eu acho que correção de simulado aqui chega um ponto que muita gente, às vezes, faz mal feito. Né? A gente tem que dizer dessa forma. Para corrigir seu simulado, você tem que fazer de duas maneiras. Né? São dois momentos. É o autodiagnóstico, o raio-x. André, esses termos aí, é termo técnico. Você pode fazer da sua maneira. Eu só quero que você, nesse autodiagnóstico, nesse raio-x, você pegue seu simulado ali do final de semana, ao invés de jogar lá no canto da casa, você vai pegar, vai sentar para estudar, para analisar o que aconteceu. Não é para se desesperar, meu Deus, fiz 28, eu só tenho ali não sei quantas questões para você corrigir e aprender com elas, e no dia do Enem não errar, beleza? Esse é o pensamento sempre. O erro, ele vai ser a tua forma de aprendizado. Você vai errar agora, aprender com ele, e você está no dia do Enem.
Isso aconteceu demais comigo. De eu errar uma questão no sais, errar uma questão no poliedro. Eu peguei a ideia, peguei o raciocínio, no dia do Enem apareceu uma questão muito parecida. Por quê? Porque esses simulados eles são feitos para acertarem questões, eles são bancas de questões de professores. Beleza? Pronto, o Alexandre mandou aí a quantidade de questões por semana. Pelo menos em média, diariamente, 60 questões. Se você for um cara já de boa bagagem teórica, fazer 90, mais de 90 questões. Se você está começando agora, faz ali no seu ritmo, dependendo da quantidade de matérias. Beleza, Alexandre? Assim, eu vou comentar um pouco isso daí. Eu tenho uma visão um pouco menos rigorosa em relação a isso, Alexandre, de, pô, quantidade de questões que eu faço no dia ou na semana. Eu, quando estudei, eu não tinha isso. Pô, eu tenho que fazer 60 questões no dia, 80 questões no dia, porque hoje eu vejo muito isso, principalmente quem tá orientando e tudo mais. E bota assim um número estratosférico, tipo, 100 questões no dia. Meu irmão, você fazer 100 questões no dia, tu faz, mas tu vai fazer, sei lá, 2 semanas disso daí, porque no resto tu vai cansar e não vai aguentar. Então, assim, o que é que tu pode fazer? Definir pelo menos uma escala. Pô, tô começando o estudo agora. A Juliana tá começando o estudo agora. Ela não vai fazer 60 questões no dia de agora, de cara. Mas ela pode começar, pô, vou fazer 30 hoje, amanhã eu faço mais 30 e tudo mais. Ou então, pelo menos, organizar, pô, eu tenho 30 questões para fazer por dia. E vamos considerar que eu vou estudar 5 dias na semana, enfim, 6 dias na semana. Então, eu tenho pelo menos 150 questões para fazer nessa semana. E depois tu vai aumentando. Não precisa ser algo rigoroso ou para te fazer pensar que tu tá fazendo menos do que deveria. Tipo, tem que ser alguma coisa que vai agregando e não te atrapalhar. O número não pode ficar na tua cabeça de, pô, não fiz 150 questões essa semana, não fiz 60 questões de hoje. Não pode te atrapalhar, é pra te ajudar. Perfeito. E outra coisa, a gente tem que parar para pensar, por exemplo, se a gente comparar aqui um aluno que faz 100 questões por dia, mas ele está fazendo aleatoriamente, ele não corrige nenhuma questão, ele não está aprendendo nada com os erros dele, o que ele já sabia ele está acertando, o que ele está errando ali ficou para trás. Adiantou de nada fazer 100 questões no dia. Se o cara está fazendo ali 45, 60, mas está destrinchando cada questão, aprendendo com cada questão, pô, já faz diferença. Então, quantidade de questão, claro, quanto mais melhor. E se fizer uma boa correção, acompanhado com isso, boas revisões, aí não tem jeito, vai ser sucesso. Exatamente. Isso aí que o André falou é chave. Prefiro fazer 50 questões e conseguir corrigir, ver o que errou, anotar, fazer um caderninho desse daí, uma planilha, o que for, anotando, pô, errei questão de função afim, errei questão de probabilidade. E ir somando, pô, nessa semana que eu errei tantas questões de probabilidade, para tu ter esse autodiagnóstico, prefiro fazer isso, com menos questões, do que arrochar 100 questões e não corrigir nenhuma. Isso não vai te ajudar também. Se for as duas coisas ao mesmo tempo, melhor ainda. O cara tá fazendo 120 É, questões, tem tempo, tá destrinchando cada erro, melhor ainda. Aí tá unindo o útil ao agradável mesmo. Qual dica dariam para quem tem só um turno e o fim de semana para estudar, principalmente nesse primeiro semestre? E aí, como é que a gente acho que faz? eu posso começar a comentar disso no finalzinho. A gente vai falar um pouco sobre isso. Pronto. Viu, Lívio? Já já. Então vamos lá. Então, ao diagnóstico, primeiro momento, né? O seu raio-x da sua prova, você vai anotar erro por erro, isso que é o que importa, anotar erro por erro. Aqui é do meu modo de fazer. Então, por exemplo, terceiro simulado, né, 74 questões, natureza. Aí eu anotando matéria, né, o nome do assunto e o motivo do meu erro. Se falta de atenção, falta de conteúdo, falta de tempo. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou botando aqui muito falta de tempo. Falta de tempo, pô, já seria um tópico que é o que o Felipe vai falar. Estratégia de prova, alguma coisa está errada. Eu não estou conseguindo organizar essas áreas, não está sobrando tempo, tem alguma coisa atrapalhando. A tendência é que a maioria seja falta de conteúdo. A gente vai errar porque não sabe responder mesmo. Se tiver, por exemplo, tô errando muito por falta de atenção, tem alguma coisa errada também. Né? Beleza? Então, fazer esse diagnóstico até mesmo porque ele vai te dar um norte muito grande. Por exemplo, aqui eu sempre conseguia entender qual é a área que eu estava errando mais. No caso aqui, por exemplo, nesse simulado foi física, mas no próximo simulado pode ter sido química. Então, isso também é importante. Eu começo a perceber quais são as minhas dificuldades. Tem gente que a gente pergunta, tu erra o que mais natureza? O cara sempre fala, pô, eu erro física. Na hora que pega a prova dele, tem lá várias de biologia, várias de química que ele errou. Então, nem sempre que a gente acha que a nossa dificuldade realmente é. A gente precisa passar por isso daqui também. Né? Na matemática, o mesmo esquema. Eu consegui analisar aqui, por exemplo, aqui questões de matemática básica, que até era importante, questões de probabilidade combinatória. Então, pegando um grande bloco aqui, da mesma forma para a geometria. Então, ao longo da minha semana, naqueles 20% extra, eu vou colocar um tempinho a mais de questões para minha dificuldade. Então, isso aqui é um norte bacana. Não tem para onde fugir. Beleza?
Então, só para finalizar essa parte de correção de prova, você ficar bem esquemático para vocês, agora, a partir do autodiagnóstico, você faz um aprofundamento do erro. Ah, já vi esse assunto e errei no simulado. Acontece. Ninguém é crânio 100% para acertar. Só porque assistiu a aula, já vai acertar a questão. Às vezes a questão é diferente, às vezes a questão realmente é difícil e você errou. Então, o que você tem que fazer? Revisar. Ou revisa ali se for uma falha na teoria, revisa a teoria, ou faz mais questões. Ah, eu errei por um vacilo, não sabia desse modelo de questão. Vou fazer mais questões desse assunto. Mas o que acontece mais é a gente errar porque não viu o conteúdo ainda. Aí, beleza. Se eu não vi o assunto, né, a gente divide em dois momentos. É um assunto curto, recorrente, dá para eu aprofundar um pouquinho. Dá um exemplo, por exemplo, biomas. Errei a questão de biomas aqui no primeiro SAIS, questão que trouxe sobre a caatinga. Eu não vi esse assunto ainda, é em ecologia, uma videoaula ali de 15 minutos. Né? Se tu for um cara rápido, tu vai pegar as características de biomas, o básico que tu precisa saber para acertar a questão. Então, tu já consegue se antecipar para o próximo simulado. Se no próximo simulado aparecer uma questão de outro bioma, né, floresta amazônica, alguma característica, dessa vez já vou acertar. Eu vou aumentando questão por questão. Beleza. Mas aí tem alguns momentos, por exemplo, eu não vi esse assunto ainda, e aí é um assunto que realmente ele é extenso, ele é um assunto muito difícil, aí não vale a pena. Vem a questão de eletromagnetismo aqui no primeiro site. Tu ainda não viu eletrostática, tu ainda não viu eletrodinâmica, não tem por que tu se antecipar para ver eletromagnetismo. É um assunto que depende de outros. Vai só piorar a situação. Então, nesse momento, deixa de lado esse erro mesmo, espera os professores passarem o conteúdo. Deixa a questão ali para no momento certo você olhar. Beleza até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Isso aqui é mais ou menos um passo a passo. Cada um vai fazer a sua maneira. O importante é que seja feito, entendeu? É que seja feito realmente. Tem gente que, por exemplo, já vi gente corrigindo simulado em grupo. Se não for um grupo que é da resenha, que é da fofoca, que vai falar sobre Big Brother no início do ano, se é um grupo que vai pegar as questões, vai destrinchar mesmo, para analisar, um ensinando o outro, já seria um outro método de correção. Então, isso aqui não é algo padronizado, não, tem que ser assim, não. Certo? É importante que seja feito. Beleza? E aí eu vou passar, né, para a gente finalizar, passar a vez aqui para o Felipe. A gente finalizar também para não ficar algo extenso. Eu vou espelhar aqui. Tá faltando pouco, pessoal. Dois slides aí que eu trouxe só para nortear um pouco da conversa que a gente vai ter. Se quiser ler a dúvida aí que mandaram aí. Vamos lá. Acho que vocês estão vendo, né? Só confirma aí, bota aí o joinha só para confirmar se vocês estão vendo. Tá ok. Pronto. A gente vai falar dos simulados. Tem, Fernando, depois a gente. Aí, pronto. O André vai respondendo as perguntas do chat aí. Beleza. Ó, vamos lá, pessoal. Aqui a gente trouxe um pouco do planejamento que vocês têm que imaginar, né? Como vocês vão imaginar esse planejamento de estudo de vocês, que entra na dúvida da Lívia, né? Ah, como é que eu me organizo estudando só um turno e tendo o final de semana livre? Acho que foi isso, né, Lívia? Me confirma aí também. Cara, o teu planejamento tem que ser baseado nesses pilares aqui. O que é que tu precisa entender? Seguinte, o que é que tu precisa entender? Precisa entender que antes de saber a teoria e tudo mais, precisa conhecer o jeito que tu rende mais. O ritmo de estudo, o método de estudo. Vou falar um pouco de mim, aí vocês pegam o que for de mais valer para vocês. Seguinte, depois o André pode comentar também um pouco do jeito que eu estudava. Eu estudava no meu terceiro ano todinho, eu estudava à tarde, então eu tinha manhã livre e à noite eu chegava 9 horas. Então era um pouquinho apertado para estudar de noite, porque não gostava, enfim, já chegava um pouco cansado. Mas aí, teve uma época que eu comecei a perceber que de madrugada eu rendia mais. Então, como é que eu fazia? Uma hora eu estava na escola, saía da escola 9 horas, 8h50, chegava em casa 9h20, quase 9h30. Jantava, tomava meu banho, descansava uma hora e meia, mais ou menos, e aí começava. 11 horas, 11h30, no máximo meia-noite começava e ia. Eu ia até onde aguentava. Porque eu percebi que nesse momento assim, eu não me sentia cansado, que eu rendia, que aqui em casa estava em silêncio, eu conseguia estudar de boa, conseguia fazer minhas questões. E estudava de meia-noite até 3h30, até 4 horas e tudo mais. E eu não me sentia cansado. Ia dormir 4 horas, acordava 11 horas no outro dia, só para almoçar, tomar meu banho e ir para a escola. Fechou. Isso daí é o meu ritmo. E, cara, eu me dei super bem desse jeito.
muito bem mesmo. Estudava de boa, não me sentia cansado, não fazia nada que me prejudicasse. Só que isso não vale para todo mundo. E como é que tu vai saber o que é que funciona para ti? Testando. Tem gente que não vai conseguir estudar de madrugada, porque tem aula de manhã, aí não rola. Mas você consegue estudar, sei lá, chegou da escola, estudou de manhã, chegou da escola, do cursinho que for, meio-dia, descansou 2 horas, não fez nada nessas 2 horas, para depois estudar a tarde toda. Funciona também. Isso aí é muito pessoal. Mas veja que isso aí é 20% de tudo, né? É importante, sem isso, tu não vai render tanto quanto poderia, mas não é tudo. Depois disso, depois de entender como é que tu funciona e como é que é o teu método de estudo, pô, o meu método de estudo vai ser baseado em só ver assunto, e no final de semana eu vou lá, dou a doido e quero fazer um simulado e acho que vou me dar bem. Não vai funcionar também, porque além do ritmo, precisa também do método. E o que a gente está falando aqui, acho que se for pegar assim um resumo, Felipe, tem uma palavra-chave para eu basear o meu planejamento esse ano, questão. Tu tem que fazer questão. Porque se tu achar que tu vai só ver a teoria passivamente e chegar no final de semana para fazer os sais lá e achar que vai se dar bem, tu tá errado. Não vai dar. Não vai dar certo. Então o método é importante também. Gira em torno desse planejamento, que envolve também a correção. Isso tudo é um pouco do que a gente trouxe para trás. E depois a gente tem que conhecer a teoria por trás das questões. E isso daqui eu trouxe só para ver, mostrar para vocês. Cara, isso aqui é 50%. Porque se tu dominar a teoria e não dominar os modelos, tu não fez nada praticamente. Porque é o seguinte, o Enem tem uma coisa muito importante que se chama modelos de questões. Isso daqui acho que a Lívia vai saber um pouco mais, que já trabalhou com a gente, já viu mais ou menos como é que a gente funciona. Cara, a gente faz umas listas, e isso é até nos eventos gratuitos que a gente faz, às vezes na semana da matemática, algo do tipo, a gente joga umas listas. Pode esperar, pô. Naquela lista ali vai ter 2, 3 questões iguaizinhas no simulado da próxima semana. Isso aí é batata, vai acontecer. Então, assim, às vezes tu não precisa dominar toda a teoria. Se tu tá aperreado, se tu quer um resultado mais, pô, eu preciso sair aqui de janeiro para chegar em abril me sentindo confiante. Eu quero fazer pelo menos 30 em matemática, 30 em natureza. Pois, cara, tu faz o seguinte, tu vai pegar o raio-x do Enem, e quem não tem, a gente pode mandar, manda mensagem lá no grupo, no privado. Raio-x do Enem é um modelo, é um documentozinho que ele te dá. Ele junta todas as questões de todos os anos do Enem e fala: no Enem, de todos os anos, em matemática, caiu 25% de questões só de geometria plana. Tu acha que tu não vai priorizar isso? Pronto, vai priorizar. Mas geometria plana, quais são os modelos de questões que tem? Porque tem. Pronto, exato, a Lívia falando aí. Porque tem muito modelo de questão. Tem modelo que a gente faz aqui nas listas que a gente distribui e, cara, vai cair igualzinho no simulado. Igualzinho. Quantas vezes a gente não fez isso no ano passado, no ano retrasado, e apareceu? Então vocês precisam entender isso. Modelo de questão. É muito mais importante você dominar os modelos de questão do que conhecer toda a teoria. Muito mais. E aí, como é que a gente conhece o modelo de questão? Com as listas, certo? É importante você entender quais são os modelos e, se não conhece, ter alguém que te dê o caminho para tu dominar esses modelos e isso economizar não só o teu tempo, mas também alavancar a tua nota. Porque tu vai fazer a prova mais rápido, vai sobrar mais tempo para as questões que tu não conhece e ainda vai acertar mais questões. E depois que tu souber isso, já tiver uma teoria boa por trás, já conhecer, entender os modelos de questão e de, pô, eu li aqui essas duas primeiras linhas das questões, eu já sei o que ela vai me pedir e já sei como eu vou fazer. A Lívia deve saber como é isso daí, porque já aconteceu com a gente. Depois que isso aí tiver ok pra ti, aí sim tu vai atrás dos detalhes. Porque teve aluno que a gente acompanhou no passado que chegou pra gente já fazendo 38, 40 questões. Pra eles já tinham entendido que existe modelo de questão no Enem, certo? Então, para eles não fazia mais sentido ele ficar assistindo uma aula de, pô, porcentagem, uma aula de média, porque isso aí ele já dominava e já sabia como é que era cobrado no Enem. Para ele, agora, já fazia sentido ele fazer muito mais simulado, questão, e fazer aquela correção e anotando os erros, para ele saber, pô, as questões que eu estou perdendo, que eu não estou fazendo 45 em matemática, é por causa desses assuntos aqui. É desvio padrão, é matriz, são questões que caem menos e que são mais complicadas. Pronto. Então, se for isso, aí agora ele vai trabalhar os detalhes. Mas o mais importante está aqui, ó, pessoal. Está nesse modelo de questão. Tem uma lista toda semana, algo do tipo, que te ajude a guiar o estudo, para tu não ficar fazendo questão aí que não vai te ajudar em nada, que vai ser, pô, de logaritmo. Tu não vai fazer umas questões de logaritmo porque não é muito modelo de questão que aparece. Ou então fazer uma questão de geometria plana, mas que não seja muito do modelo que é cobrado no Enem. Então tem que fazer um estudo inteligente. E aí, falando um pouco da dúvida da Lívia aí, como é que eu vou me organizar? Lívia, nessa parte do ritmo,
uma coisa que servia pra mim, né? Tu tem que ver quantas horas tu tem livre. Então, pô, eu chegava 9 horas em casa e eu fazia a conta. Eu dormia meia-noite, né? Antes de começar a estudar de madrugada. Então eu tinha, sei lá, 2 horas, porque eu já chegava, jantava, então tinha 2 horas livres à noite. E quando eu acordava no outro dia, 7 horas, 7h30, daí eu ia tomar café, sei lá, tinha 3 horas. Então tinha 5 horas de estudo disponível. E isso em dormir à noite cedo e acordando cedo. É dividir essas horas que tu tem livre para estudo, primeiro, antes de tudo. E utilizar aquela estratégia que o André falou lá no início, de priorizar, de recorrência, de dificuldade, para priorizar teu estudo. O que é que eu vou fazer nessas 5 horas aqui? Então, tu vai elaborar, por exemplo, uma planilha, e tu sabe que tu tem 5 horas diariamente. E tu vai distribuir os pesos de acordo com aquilo que é mais importante para ti. Por exemplo, matemática tem que ter um peso maior. Treinar a redação tem que ter um peso maior. E tu vai distribuindo isso nessas tuas horas. Não vai, se tu tem um turno livre e o final de semana livre também, pode ter certeza que tu tá bem para estudar para isso daí, entendeu? Tu não tá com pouco tempo. Dá para fazer um trabalho muito bom com esse tanto de horas que tu tem livre, mas precisa organizar e saber priorizar direitinho. Então, pega aquilo que o André falou no início da aula e tenta aplicar. Vê as matérias, vê as áreas e tenta jogar numa planilha, mais ou menos. Ou então no caderno, que nem o André gosta de fazer. E vamos finalizar aqui com um pouquinho de estratégia de prova, né? É, seguinte, isso aqui é muito pessoal. Aí agora eu quero um pouquinho da participação de vocês aí no chat. Se você já deve ter feito algum simulado, né? E por onde é que vocês começam? Por exemplo, no segundo dia. Vocês começam de quê? Matemática ou natureza? E tem algum motivo para isso ou não? Alguém quer falar aí? Se alguém começa matemática. A maioria começa matemática. Pronto. Eu também começava matemática. Mas tinha um motivo para eu começar com matemática. Eu tinha muita facilidade com matemática. Então, assim, é regra que tu tem que começar com matemática? Não, não é porque todo mundo que respondeu aqui começar com matemática, tu tem que começar com matemática. Não é regra. Por exemplo, se tu tivesse muita facilidade com natureza, que aí tu deve ser o bichão, porque a natureza às vezes é um pouco pesada. Aí fazia mais sentido começar por natureza, se o teu peso em natureza também fosse grande. Então, como é que tu deve basear a tua estratégia de prova? Tu tem que levar em consideração o peso que aquela área tem para ti e a facilidade. Eu acho que esses dois são os principais pilares que tu tem que considerar. Pronto. Aí. Aí, seguinte, tu tem que saber isso daí. Considerar esses dois pontos. No meu caso, eu tinha muita facilidade por matemática. Então, se eu já tinha facilidade em matemática, e para mim a prova de matemática vale mais, não só porque o peso dela era 4 na época, mas também você tem que entender que matemática vai ser importante para todos os cursos que você for fazer. Porque, como a gente mostrou, é o único que chega em 980, passa de 1000 às vezes. É o que vai te dar uma nota que vai soltar a tua média lá para cima. Então, assim, você tem que priorizar essas duas coisas. Comece pelo aquilo que você sabe, para você já começar não só confiante, mas começar acertando também. Aproveitar aquilo que a cabeça está mais descansada e acerta o que tu sabe, entendeu? Eu começava matemática, cara, eu fazia numa velocidade boa. Eu terminava matemática e tinha um tempo para eu olhar assim para a natureza, pô, eu tenho 45 questões de natureza agora para ver, né? Vai dar tempo, porque eu comecei por aquilo que eu sei que eu tenho facilidade, e agora eu estou um pouco mais tranquilo de, sei que vai ser um pouco mais complicado a natureza, mas eu tenho tempo. Isso vale também para o primeiro dia. No primeiro dia, eu começava por humanos. Por quê? No meu entendimento, humanos era uma coisa um pouco mais racional, né? Mais objetiva. E eu tinha um pouco mais disso. Eu não gostava tanto daquele tanto de texto de linguagem. Então, eu comecei a por humanos porque eu sabia que eu ia terminar a prova rápido, sabia que eu tinha um pouco mais de facilidade. E isso ia me deixar mais confortável de terminar a prova eh, respondendo em linguagem de tranquilidade. Mas, em alguns momentos também, foi como eu comecei o ano. Mas na metade do ano pra frente, eu percebi o quê? Que linguagem tinha peso 5, pô. E humanos tinha peso 2. E a nota dele era muito parecida, entendeu? Por exemplo, eu fiz 37 em linguagens e fiz 711 pontos, se eu não me engano. E em humanos eu fiz 38 e tirei 740. Então tu vê assim que a nota não foi muito discrepante, né? Foi parecida. Mas linguagem tinha um peso muito maior para mim. Então era muito mais importante eu começar a prova de linguagens, porque aí pegava a minha cabeça descansada, e tudo mais, eu acertava mais questões de linguagem, que para mim era mais importante, já que era o peso 5, do que eu começar por humanos, acertar uma carrada de questão, mas quando chegar em linguagem, tá cansado e ler aqueles textão do Enem e não entender nada. Então, assim, vocês têm que priorizar de acordo com o curso que você quer.
Na maioria das vezes, linguagens vai ser um pouco mais importante, a não ser que você queira direito. Direito, linguagens e humanos têm o mesmo peso. Aí, nesse caso, eu começaria por humanos, porque a nota é um pouquinho mais alta, se tu acertar a mesma quantidade de questões, e teria o mesmo peso, peso 5. Mas isso aí é uma coisa que você tem que ponderar. Deu para entender o raciocínio de como é que prioriza a ordem das áreas? Fez sentido? Realmente é muito pessoal e a ideia é ir aprimorando. Você pegar aquela estratégia, ver que realmente está fazendo sentido para você na questão dos seus pesos, tá dando um feedback de nota bom para você também, que não adianta estar fazendo, sei lá, não, tô começando por natureza. Tô fazendo aqui um 35 natureza, tá legalzinho. Aí matemática tá 20, que não tá dando tempo, tô chutando tudo. Tá errado alguma coisa. Então, organizar, ver realmente qual que vai dar maior feedback de nota também e começar a manter e melhorar essa estratégia. Né? Porque, por exemplo, eu coloquei a imagem que o Felipe está apresentando para vocês, é um corte da minha prova de Enem. Em cima estão as questões que eu pulei. Né? Tem até aí o número, pulei 13 questões, né, da prova. Acho que, se eu não me engano, 1 hora e 45, pulando as questões. Então percebam que é um tempo muito rápido. Será se outro aluno, quando for começar o primeiro simulado do ano, ele vai fazer em 1 hora e 45, pulando questões? Talvez ele não tenha esse mesmo ritmo, esse mesmo desempenho. Isso daí foi no final de 2021, quando eu estava assim, muito bem em simulado, né? Então, mas no começo eu não comecei com 1 hora e 45, da mesma forma como o Felipe. A gente foi melhorando nosso tempo de prova também, junto com a estratégia, né? Então, no começo era labuta, era 2 horas e meia em matemática, era ficando preso, apegado na questão, não pulava por jeito nenhum, porque acha que é um teste aqui, uma pegadinha. Eu tenho que pular a questão. Eu pulei 13 e fiz 1 hora e 45. Por quê? Porque depois deu tempo de eu voltar. Cada questão que tá arriscada aí é porque eu voltei e deu estalo ali na hora, deu um jeito diferente de responder. Eu lembrei de um jeito que o André e o Felipe falaram, e aí agora pronto, consegui responder. E percebo que tem 3 que estão marcadas, que é C e chute. Então essas daí, ó, eu já não estava mais nem aí. Porque realmente eu consegui fazer uma boa sequência de questões da prova, peguei ali as fáceis e médias, né, melhores TRI, depois voltei ainda que eu estava na dúvida, não necessariamente difícil, às vezes porque era uma questão longa, às vezes porque era uma questão que demorava um pouquinho mais, às vezes era questão fácil, mas eu pulei, voltei, resolvi, e aí chutei ali umas 3, e nessa prova eu fiz 41, por exemplo. Então, deu para perceber que realmente fez sentido. As questões que eu respondi para ter certeza de acertar, chutei ali umas 3, não sei, às vezes posso ter até acertado no chute, né? Mas na contagem, teoricamente, eu chutei 3 e ainda errei uma que eu fiz. Então tá dentro do padrão normal. Então a estratégia de prova, ela vai junto com o tempo de prova também. A gente vai melhorando isso ao longo do treino. E aí, pessoal, comentando essa parte de pular a questão, que era o segundo tópico que a gente tinha deixado pra comentar. Cara, agora, se tu tava dormindo, presta atenção nisso daqui. Talvez pular a questão seja a parte mais importante do teu simulado. Por quê? Uma coisa que a gente não comentou. Se você não está familiarizado com o Enem, a nota dele é baseada na TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Então, se tu acertar uma questão difícil e errar várias questões fáceis, tua nota não vai ser tão alta quanto poderia ser. Então é o seguinte, vale a pena tu pegar uma questão, ó, eu não li essa questão aqui, essa questão que está riscada aí na frente, a 136. Mas eu, vendo esse tanto de símbolo aí, essa tabela meio estranha, eu pularia ela. Quer dizer que eu não sei fazer a questão? Não, não quer dizer que eu não sei fazer. Mas olhando para ela, não parece uma questão simples. Quem é que bate o olho nisso daí e diz que é uma questão simples, diz que é uma questão fácil? Ninguém. Se for, quando eu terminar, pular todas as questões, terminar o simulado e for voltar, eu vejo se ela é fácil ou difícil. Mas não vale a pena tu gastar tempo numa questão difícil porque tu ficou impressionado com ela e quer resolver. Não é hora de brigar com a questão, entendeu? Larga ela de mão e pula. O teu trabalho vai ser acertar as questões fáceis e médias. De cara. É questão fácil, 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 acertando, respondendo, respondendo e deixar as difíceis por último. E, para falar a verdade, você nem precisa fazer todas as questões fáceis de cara. Por quê? Vai ter questão, que a gente não botou aqui o exemplo, mas tem questão que é uma tabela que tu basicamente tem que dividir dois números. Só que assim, são cinco, é uma tabela com 5 itens e tu tem que fazer a divisão, sei lá. Ele pergunta qual é a maior razão, qual desses produtos tem a maior razão de alguma coisa. E aí, o teu trabalho é só fazer 5 divisões. Fazer 5 divisões não é uma questão complicada, pô. Tu faz 5 divisões, entendeu? Só que quanto tempo tu demora para fazer 5 divisões com o número quebrado? Um tempo razoável. Então, é uma questão fácil, mas que vale a pena pular. Por quê? Vai te demandar tempo. E se tu perder tempo com a questão agora no início, tu vai deixar de fazer outras questões fáceis no final. Então,
Importantíssimo. Se tá dormindo, tem que pegar isso aqui. Quando for fazer o simulado, pular as questões difíceis, ou que leu e não entendeu, não sabe como faz. E pular também as questões fáceis que tu sabe como faz, mas que tu sabe que vai demorar. Pronto, é isso daqui que tem que estar anotado. Se alguém está anotando os tópicos mais importantes da aula hoje, isso aqui tem que estar anotado. Pular a questão é muito importante. E faz parte também da tua nota, TRI. Então o Ó, Enem, o André pulou aí 13 questões, mas tenho certeza que depois ele voltou e acertou a maioria delas. Não quer dizer pronto. que ele pulou 13 questões porque ele não sabia. Parte Perfeito. delas aí ele sabia, mas ele sabia que ia demorar, ia demandar tempo, ia cansar um pouco mais, ele deixa pro final. Parece besteira, realmente. Parece que é algo trivial, mas quando o cara não tem essa malandragem ainda, ele começa simulado. Vamos supor, ele vai para 136 aí, né? A primeira questão. O medo dele é de já não conseguir responder a primeira. O pensamento do Felipe é diferente. Rapaz, se eu não souber, eu vou pular, não importa. Se é uma questão que é mais difícil, eu vou pular. Eu vou atrás das questões fáceis. Com certeza tem questão fácil e média aqui na minha prova. Então a gente também não pode esperar com a sorte do dia lá que vai me trazer 15 questões na sequência, só as fáceis aqui, que eu não vou pular nenhuma. Eu pulei 13 questões aí. Imagina na hora que eu finalizei aqui, pô, eu pulei 13. Isso também é um parâmetro até para a gente perceber o nível da prova. Essa prova ela não estava tão fácil, não. Amanhã eu vou mostrar para vocês a da matemática, para a gente fazer do 2020. Na de 2020 eu pulei só 7. E realmente foi uma prova muito, muito mais fácil. Muita gente gabaritou a prova. Então a gente vai fazer esse comparativo. Até esse ritmo, dá um feedback para você. Pô, essa prova tá mais difícil. Se tá mais difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Tá todo mundo na mesma guerra aqui. Então pulei várias questões aqui. Eu não tô me importando aqui se eu sei fazer questão difícil. Vou chegar em casa, aí, mãe, consegui acertar a questão mais difícil do Enem. Não valeu de nada. Eu tava atrás das questões mais fáceis e médias. Pulei 13 mesmo. Depois voltei, respondi com calma as que eu sabia. E no final, é o Chutágoras, né? O teorema de Chutágoras. E aí, enfim, vocês têm que aprender essa malandragem de pular a questão. Tem que ficar. E pro Alexandre que perguntou aí de quantas questões de média faz por semana, para quem gosta dessa parte de métrica, o que é que eu acho interessante? Bota aí a nota no caderninho, para saber se tu tá pulando a quantidade ideal de questões durante o simulado. Se tu estiver fazendo não, chegando, passando por 15 questões em 30 minutos, tu tá num ritmo muito bom de prova. Felipe, eu tenho que responder 15 questões em 30 minutos, é 2 minutos para cada questão e eu não tenho tempo nem de beber água. Não, não é isso. É passar 15 questões. Vamos dizer aqui, a primeira questão até a 15ª, tu pode pular 5, 4, o que for. Mas se tu terminar elas em 30 minutos, tu tá bem. Entendeu? Nas próximas 15, mais 30 minutos. Nas próximas 15, mais 30 minutos. Resumindo, tu tem que ver a prova de matemática. Seria ideal ver a prova de matemática toda. Ler. Tu leu a questão. Não quer dizer que tu respondeu. Em 1 hora e meia. Porque em 1 hora e meia, tu já viu todas as questões. Teu cérebro já sabe quais são as questões que tem lá, os assuntos que tem lá. E tu já sabe, pô, já fiz as questões fáceis, as médias aqui já fiz a maioria, e agora eu vou voltar ou para as fáceis que eu sei que ia demorar, ou para as difíceis. E vai dar tempo, entendeu? Porque tu terminou de ler a prova de matemática em 1 hora e meia. E, o dia lá são 5 horas. Então, pega essa métrica aí, já que tu, pra quem gosta, pra saber, ó, 15 questões lidas em 30 minutos. Não são 15 questões feitas, são 15 questões Sim, lidas. Tu pode importante fazer demais. 10, 11, 9, o que for. Deixa isso anotado também. Isso aí é muito importante, realmente, para ver. A gente nunca tinha comentado isso junto, mas era o mesmo pensamento da minha parte. Para me organizar na parte de estratégia de prova, eu pensava sempre, pô, na hora que a fiscal ali tirar 30 minutos, eu tenho que ter me aproximado de 15 questões. Não de ter feito 15, mas ter lido, né? Vamos supor, pelo menos umas 11 ali, ter respondido. Depende do seu ritmo. Às vezes você passou por 15 e só respondeu 7. Acontece. A gente não pode se esperar nos primeiros simulados já adquirir um desempenho absurdo. A gente vai lapidando. Pô, nesse simulado aqui, nas primeiras 15 questões, eu respondi 7. Na próxima já vou focar em responder 10. Né? E por aí vai. Mas sempre, claro, buscando manipular umas dentro dessas 15 questões. E aí o Alexandre perguntou se vai lendo e respondendo. Se eu entendi bem a questão, por exemplo, primeira questão, li. Eu sei fazer, é uma questão fácil, não vai me demandar tempo. Respondo. Segunda, também. A terceira eu li e vi que é difícil, vi que é logaritmo. Meu irmão, eu vi que é logaritmo, pulo, entendeu? Porque provavelmente não vai ser uma questão tão fácil assim. Pode ser que seja? Pode, mas pulei. Então já vi 3 questões aí. Responde quantas? Respondi 2. E aí tu vai até a 15ª. Na 15ª questão, tu já leu todas essas 15 questões, respondeu, sei lá, 8, 9, 10, 11, 12, 15, se tu estiver no nível excelente. E por aí vai.
entendeu? Então é ler, responder o que tu sabe e pular as que tu não sabe ou quem sabe que vai demorar. Isso aí ficou de boa pra vocês, pessoal. Isso é muito importante. De boa, né? Assim, aqui era um pouco da ideia, a gente organizou um encontro de 1 hora, a gente espera que vocês tenham gostado, mas reforçar que hoje aqui não é o último dia, amanhã tem mais. E o que é que a gente preparou para vocês? Vocês devem ter percebido que, obviamente, tem áreas mais importantes que as outras. E daí a gente tem duas principais, redação e matemática. Redação, muito treino, fazer vários textos na semana, pelo menos um texto na semana e tudo mais. E acaba que não tem muito o que a gente comentar. Agora, matemática, a gente sabe que é o bicho para muita gente. E tem muita gente aí que chega pra gente fazendo 25, 27 questões ou menos 20 questões e que está perdido e realmente precisa de um norte muito grande. E tem gente também que já está na faixa do 30, do 34, 35 e está faltando aquele direcionamento básico ou então dominar os modelos de questão para chegar nos 40. E depois de chegar nos 40, aí, como eu disse para vocês, é ajuste. Isso tudo, a gente vai ver um pouquinho disso amanhã, na parte de matemática, que é o nosso foco, e é o que a gente acha e acredita e tem certeza, na verdade, que é o diferencial. Pô, se eu não tivesse feito 980 em matemática no meu ano, eu não teria passado na USP. E para isso, a gente precisa, primeiro, dominar os assuntos que mais caem em matemática. Segundo, entender como é que a gente estuda matemática, como é que é o melhor jeito. E terceiro, fazer muita questão. Fazer muita questão mesmo. Então, dominar esses modelos das questões que mais caem. Eu preciso saber tudo de matemática, logaritmo? Não, meu irmão. Não precisa, relaxa. Agora tu precisa saber dos modelos que mais aparecem. E isso tudo a gente vai falar um pouquinho amanhã. Então, assim, espero que vocês tenham gostado de hoje. Se gostou, deixa aí um joinha só pra gente ter noção. E a gente espera vocês amanhã, vai ser no mesmo horário. Se vocês tiveram dúvida de hoje, Felipe, tive dúvida disso daqui. Felipe, quero o termo de adesão, tal coisa. Manda pra gente. Manda mensagem no WhatsApp, no grupo, o que for. E a gente ajuda. E amanhã a gente espera vocês todos aqui, porque se vocês ficarem até aqui é porque vocês estão interessados em fazer um ano 2025 melhor no Enem e alcançar uma pontuação boa para aprovação. E acho que a aula de amanhã vai ser muito, muito, muito importante. Ficou faltando responder alguém? Se ficar, manda aí no chat, que depois que o André falar alguma coisa aí eu respondo. Pronto. Dava para passar o dia inteiro conversando sobre isso daqui, pessoal. Tenho certeza que muita gente tem dúvida em relação aos estudos. Todo mundo quer começar da melhor forma possível, e eu entendo. É, obrigado pela atenção, tá todo mundo aqui até o final, isso é muito importante. Amanhã vai ser melhor do que hoje, eu tenho certeza, porque a gente vai especificar um pouco mais, principalmente naquilo que é a especialidade da casa, é a matemática, é onde a gente E vai mais ser gosta bem de prático implementar. amanhã, né? E vai ser algo bem prático amanhã. Pois Não vai é, ser então tipo, vai ser até um pouco mais dinâmico, beleza? Então, dúvidas, se alguém tiver, manda, ou então a gente vai abrir lá no WhatsApp, porque tá só para os administradores, porque de vez em quando aparece alguém querendo fazer o jogo do Tigrinho, alguma tigrinho. coisa que sempre tem engraçadinho, a gente vai abrir para todo mundo realmente agora, no caso, aos interessados, né? E a galera manda mensagem também lá, a gente vai respondendo Ou todo mundo. então no privado. Pode mandar no privado também, se tiver ficado com vergonha de mandar lá no grupo, pode procurar a gente no privado lá. Se tiver faltado responder alguém aqui no chat, né? Pois é, não sendo de madrugada, tá tranquilo. Oi, valeu, pessoal. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, valeu, pessoal, até amanhã. Boa noite.